Bom dia, então, pessoal, novamente. Bem-vindos à terceira reunião da Comissão de Incorporação e Loteamentos da AMAD. Hoje o nosso tema vai ser vícios construtivos e nós vamos abordar aqui um pouco sobre o universo jurídico e judicial, principalmente, desse tema, né? Para tentar entender um pouco a diferença entre garantia, prazo de prescrição, prazo de decadência, como que isso é levado para o judiciário normalmente, como tem sido as decisões, e a Noemi vai trazer também algumas pinceladas, por assim dizer, né? Porque a gente aqui ainda não tem dados tão consolidados, mas a gente vai trazer um pouco sobre uma certa indústria de litigação predatória que tem ocorrido com esse tema de vícios construtivos. São advogados, normalmente, dois advogados que ajuizam 5.000, 6.000, 7.000 ações contra construtoras Brasil afora, sempre pedindo indenização ao invés de pedir reparo dos vícios. Então, a Noemi, que está aqui conosco hoje, ela se dispôs gentilmente a fazer essa apresentação. Noemi tem bastante experiência com corporação imobiliária. Noemi trabalha no cliente aqui nosso e nos conhecemos há mais de 10 anos, né, Noemi? Também já está aí na Quartz, e a Noemi trabalha bastante com a parte registral também, né, com a parte de jurídica dos projetos, com os registros de corporação, então ela tem muita experiência com isso e também hoje vem atuando com esses processos judiciais em que discutem vícios construtivos na empresa que ela trabalha, que já teve problemas, a gente acompanhou já há muitos anos atrás, problemas parecidos, e eu acho que a Noemi deve até falar aí, mas eu me lembro claramente, Noemi, que lá na segundo, terceiro empreendimento, tinha advogado montando banca dentro do condomínio, né? Montando banca e oferecendo consulta gratuita para poder ajuizar a ação contra a incorporadora. Então, Noemi, fica à vontade, pode compartilhar aí sua apresentação e a gente vai fazendo, na medida do possível aqui, alguns apontamentos. Se o pessoal também quiser perguntar e interromper, fique à vontade. A palavra é sua. Obrigada, doutor Rafael, pelo convite. Bom dia a todos os colegas. É um prazer estar aqui falando para vocês, porque, assim, eu sou extremamente apaixonada pela incorporação imobiliária. Como o doutor Rafael falou, já estou há 12 anos atuando nesse mercado, prestando consultoria para construtoras, incorporadoras. Todo o assunto que se refere à incorporação imobiliária me atrai muito. Então, foi um prazer o convite, agradeço estar aqui com vocês hoje. Doutor Rafael, eu acho que vai ter que me autorizar a compartilhar. E eu tinha compartilhado aquela hora, mas agora não tá, tá vendo? Ó, tá pedido de uma autorização. Eu acho que na hora que inverteu para que você gravasse. Eu acho que o host. A Elisa deve estar online aí. Ela deve ter entrado deixa eu mandar mensagem para ela, porque esse consultoria que está gravando. Se for o caso, eu também disponibilizo a apresentação no WhatsApp, aí vocês compartilham, né? Mas seria bom compartilhar porque eu vou administrando aqui. Bom, pessoal, enquanto o doutor Rafael está verificando aí a questão do compartilhamento da apresentação que nós preparamos para vocês, Pronto, esse tema, Noemi. né, que foi escolhido... Só que você está no mudo, Noemi. Você está sem som. Não. Não, estou ouvindo a Noemi bem, rapaz. Tenta tirar o fone e conectar de novo. Se tiver com Está me fone. ouvindo bem, Não, Fábio, tá sem som. Júnior? Eu estou ouvindo O a Noemi pessoal está bem. ouvindo. Ei. Eu estou ouvindo a Noemi bem. Espera aí. Sou eu. Pronto. Noemi, deixa eu compartilhar agora. Vamos lá, pode compartilhar. Bom, acho que agora deu certinho, né? Todo mundo tá vendo a tela, né? Só pedir Então, como eu estava... Josiane, iPhone para iniciar o som aí, por favor. Noemi, você consegue. Clica aí nesse iPhone de Josiane e coloca para mutar participante. Você está como host. Isso, pronto.
Vamos lá. Bom, então esse tema escolhido hoje foi até bastante pertinente, né? Porque todos nós acompanhamos aí nas últimas 2 semanas as movimentações do novo programa Minha Casa Minha Vida, né? As alterações propostas, as novas aprovações já pelo Conselho de FGTS, que aumentou aí o subsídio, aumentou aí o valor do imóvel a ser enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida. E aí não tenho dúvidas que isso vai movimentar o mercado das incorporações imobiliárias, né? Já é possível perceber aí as grandes incorporadoras, Direcional, o MRV, já publicando informações. Então, isso para nós é muito interessante, porque aumenta a demanda, aumenta aí o nosso trabalho, né? Mesmo para quem presta serviços para consultoria de incorporadoras, como é o meu caso, mas também para aquele que atua para o consumidor final, né, o cliente das unidades habitacionais imobiliárias. Nós separamos aqui algumas informações que é importante nós passarmos para vocês. É claro que nós não vamos ficar aqui falando conceitos, né? É apenas relembrar alguns conceitos que são importantes, porque o tema ele é extenso, né? Se tivéssemos tempos, poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando sobre esse assunto, teríamos conteúdo. Mas então nós vamos apenas passar em alguns. Noemi, coloque só no modo de apresentação, por favor, para ficar em tela cheia. Assim? Não foi. Eu acho que você tem que sair, aperta, é, interrompe o compartilhamento, aí você coloca no seu computador primeiro no modo de apresentação e depois manda compartilhar de novo. Aí ele já vem na tela cheia. Vamos ver aqui se agora dá certo. Não, não tá. Então, se você não conseguir, Alô? deixa normal mesmo, porque eu acho que a visualização fica melhor com. Você já clicou lá embaixo no copinho de apresentação na tela? Pode seguir, não é? Acho que não vai, não deu não, mas vamos então, vamos seguir. Noemi, está sem som. Eita, hoje a tecnologia não está ajudando, gente, está difícil. Acho que ela caiu. Vocês estão me vendo, gente? Agora sim, estava sem som. Vamos lá, pode Ai, que continuar assim estranho. mesmo. Não ficou em tela cheia, não, mas então vamos continuar. Mas vocês É, estão conseguindo ver os slides? Sim, sim. tá dando para ver, tá tranquilo, pode ir. Tá, então vamos lá. Então, vício, qualquer anomalia que prejudica aí a utilização da coisa. Não necessariamente precisa inutilizar o bem, basta prejudicar o seu desempenho, né, natural e esperado, nós estamos frente aí a um vício. Portanto, o vício construtivo seria, então, a manifestação patológica de uma edificação que ela pode estar relacionada à concepção, ou seja, o projeto, né, o projeto arquitetônico, a execução da obra mesmo em si, ou até mesmo nos materiais utilizados. Então, essa é a definição de vício construtivo. Muito importante a gente frisar que patologia relacionada ao uso ou à falta de manutenção preventiva não é vício construtivo. Isso é importante nós advogarmos entendermos e conhecermos, e é por isso que nós vamos falar, né, sobre todos os vícios,
para fazer qualquer defesa sobre o assunto, é importante a gente entender. Via de regra, as incorporadoras entregam ao adquirente da unidade o manual de uso daquela unidade, né? E seguir aquele manual de uso vai impedir, então, essas patologias de mau uso, né, do bem, e que muitas vezes é confundida com vício construtivo. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de vícios construtivos. Um dos principais vícios construtivos que nós temos é os vícios de informação. Ele está muito relacionado às relações de consumo. E sim, a aquisição de unidade habitacional é uma relação de consumo, né? É fácil você perceber ali a figura do fornecedor, a incorporadora, né? O produto, a unidade a ser entregue, né? A obrigação de dar a coisa certa, que é a entrega do apartamento, e o consumidor final, o adquirente da unidade. Então, estamos frente a uma relação de consumo. Então, o vício de informação, ele se baseia, às vezes, em divergência entre a proposta que foi apresentada e a entrega final. Às vezes, algumas situações de vícios de informação, por exemplo, informação de publicação no Instagram de que o empreendimento é altíssimo luxo. Né? Às vezes, bota uma piscina, uma bancada de granito na área de convivência, já de uso comum ali na área gourmet, e já publica altíssimo luxo. Pode ser um vício de informação. Vista definitiva. Nem sempre nós podemos garantir que aquela vista vai ser definitiva. Então, podemos estar frente a um vício de informação, né? Divergência entre memorial descritivo, material publicitário e esse último item, que é a nossa dor, promessas verbais de corretores de imóveis. Isso é um problema. Tivemos um caso específico aqui na construtora, que o corretor de imóveis, ele vendeu a unidade prometendo que a cozinha estaria com armários embutidos. Não estava isso no memorial descritivo, não estava no memorial publicitário, mas ele prometeu para a cliente que ele vendeu, e mensagem de WhatsApp com essas informações. Resultado disso, tivemos que entregar o armário planejado na cozinha. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? Orientar corretamente os corretores para não fazerem promessas, porque se o consumidor conseguir provar, e neste caso ele conseguiu, porque tinha as conversas de WhatsApp, o construtor será responsabilizado, como foi, né, neste caso que eu trouxe aqui agora. Mais do que isso, né, Noemi? Na verdade, o que é importante, na nossa visão como advogado, atuando com incorporações, é fazer contratos de corretagem com esses corretores autônomos e com essas imobiliárias, com cláusulas muito bem definidas e com penalidades, principalmente, muito claras. Então, normalmente, eu coloco, por exemplo, dois grupos de obrigações diferentes para o corretor, aquela mais amena ali, mais branda, que ele não pode exagerar, que ele não pode prometer uma coisa que não existe, que ele não pode vender unidade que não está autorizado, e coloco aquelas obrigações mais pesadas, que se ele descumprir aquelas maiores, ele vai não só perder a comissão de corretagem, como pagar uma multa de 100% em cima da comissão que ele receberia. Então, isso, de certa forma, num caso igual esse que você narrou, teria possibilidade, com um contrato bem feito, de transferir para esse corretor essa obrigação, o custo dessa obrigação de colocar esses armários, porque foi uma promessa dele que gerou uma obrigação para a incorporadora. Infelizmente, na relação de consumo, a gente tem essa peculiaridade de solidariedade entre a cadeia de fornecimento, né? Então, se ele prometeu e você agiu, de certa forma, com a culpa ineligendo aí, porque você escolheu aquele corretor e deixou ele trabalhar a venda do seu imóvel, você vai acabar respondendo como consultor. Então, é muito importante que tenha um contrato bem feito com esse corretor, com essa imobiliária, para que a incorporadora, se vier a ter esse tipo de problema, ela possa ter um direito de regresso muito claro contra o corretor.
Tem acontecido muito, doutor Rafael, uma mudança porque até pouco tempo atrás era muito comum que as corretagens fossem feitas por imobiliárias, né? Hoje as pessoas estão contratando mesmo como CLT corretores de imóveis dentro da incorporadora. Aí não tem jeito, né? Aí ele é seu funcionário, aí não tem jeito, ele prometeu, aí não vai ter, mas realmente neste caso aí, quando existe o contrato, essa sugestão é realmente muito importante. Proteger, porque corretor, né, não tem jeito, eles prometem mesmo para vender, eles fazem promessas que às vezes fogem daquilo que está lá, né, daquilo que foi prometido ali no memorial descritivo, naquilo que foi divulgado nas redes sociais, e ele faz promessas, e aí pode ser que a construtora seja responsabilizada. Então, voltando aqui, o que é um vício aparente, né? É aquele que pode ser identificado a olho nu. Qualquer pessoa, né, não precisa ter conhecimentos aí de construção, de engenharia, olha e observa aquele defeito, né? Falta de uma porta, espelho trincado, ausência de revestimento em um dos cômodos, enfim, aquilo que facilmente você olhou e viu aquele vício, né? Prazo para reclamação desse vício aparente se inicia, então, com a entrega do imóvel. Se faz aquela vistoria para receber o imóvel, verifica-se esses vícios e a construtora ali tem o prazo para poder repará-lo. O vício oculto, né, ele já não pode ser identificado a olho nu por pessoas que não tenham qualificação técnica, né? Geralmente precisa, assim, de um auxílio, às vezes, de uma ferramenta, e ele só vai se manifestar com o decurso do tempo. Porque aquilo que você vê, assim que você chega para fazer a vistoria, ok, está ali. Mas, às vezes, com o decurso do tempo, aparecem vícios ocultos que uma pessoa sem conhecimento técnico não vai conseguir identificar, mas eles estão ali presentes. E aí o prazo para reclamar esses vícios ocultos, então, começa na data do conhecimento do vício. Já que ele vai aparecer no decorrer do tempo, o prazo inicia-se quando você, então, detecta aquele vício. E é interessante saber que o Código Civil, que nós vamos ver daqui a pouquinho, estabelece o limite temporal para que ele ocorra. Já o CDC não. E como nós estamos também frente ao CDC, é importante a gente atentar para isso. Então, nós pegamos uma tabelinha até que foi o doutor Rafael que disponibilizou para a gente, muito bem preparado, que fala que faz um resumo dos prazos de reclamação do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Então, o vício aparente, que nós falamos há pouco, embasamento dispositivo legal dele, artigos 441 a 445 do Código Civil, prazo para reclamação, 1 ano de entrega. O oculto, artigos 445, parágrafo 1º do Código Civil, 1 ano de manifestação, 1 ano da manifestação, né, que aquele vício ocorreu, que por sua vez pode se dar até 1 ano da entrega do imóvel. Vícios da solidez ou segurança, o artigo 618 do Código Civil, que vamos falar mais um pouquinho dele para frente, porque ele também vai falar sobre a garantia, 180 dias contados da manifestação do vício. Já frente ao Código de Defesa do Consumidor, o vício aparente, ele já tem um prazo de reclamação de 90 dias da data da entrega. O vício oculto, 90 dias da manifestação, né, do que o vício apareceu, sem limitação temporal, diferente do Código Civil, que tem a limitação aí de 1 ano após a entrega. Falta de produto ou serviço, né, o defeito mesmo do produto, 5 anos contados do conhecimento do dano e de sua autoria. E agora, trouxemos aqui também para relembrar a vocês as definições de prescrição, decadência e garantia. Prescrição, prazo que os usuários dispõem para pleitear judicialmente algum tipo de indenização. Então, a pretensão ela não atinge o direito em si, que seria a garantia do produto, mas sim a pretensão daquele que está prejudicado demandar contra a construtora o reparo do vício. A decadência, como sabemos, é a perda do direito em si. A garantia se refere ao tempo que a construtora deve resguardar a qualidade da obra.
E para a garantia, temos a legal e a decorrente do contrato. A garantia legal está expressa no Código Civil, no artigo 618, né? 5 anos, o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho. A decadência, o prazo também está disposto no parágrafo único do mesmo artigo 618, 180 dias seguintes ao aparecimento do vício. A garantia contratual, diferente da legal, que está expressa lá no artigo 618, é uma mera liberalidade da construtora, mas ela é uma garantia complementar. Ela não pode ser regulada em um prazo menor do que o prazo legal, que é o estipulado pelo Código Civil. Então, as partes podem livremente pactuar uma garantia complementar, que seria contratual, mas nunca com prazo diferente do prazo previsto pela lei, pelo Código Civil. E aí, até pouco tempo atrás, assim, ainda, né, estamos, muitas vezes a jurisprudência penaliza um pouco esses prazos, e eu vou apresentar mais para frente um pouquinho o entendimento jurisprudencial desses prazos que nem sempre estão de acordo com a literalidade do que a lei diz. Mas referente às garantias, que é muito importante, gente, mesmo nós advogados, sem conhecimento técnico, né, da obra, da construção, da edificação, é muito importante nós entendermos sobre as garantias. E aí veio uma bonitinha, recentemente... Só antes de você começar a falar da norma de garantias, deixa eu só fazer uma pincelada nessa questão da garantia, prescrição e decadência. Eu mandei no grupo aqui, pessoal, da comissão, 2 arquivos. Um com essa norma técnica que a Noemi vai enfrentar agora, vai falar em seguida, e outro que é o melhor texto que eu já li em toda a minha vida sobre prescrição e decadência. É um texto até antigo, mas é um texto que deixa muito claro, né, a diferença, e muitas vezes a própria lei ela fala que um prazo é decadencial quando ele é prescricional e vice-versa. Mas conta esses prazos aplicáveis à construção civil, à incorporação imobiliária, o que é importante entender, tanto sob a ótica do CDC quanto do Código Civil, esses prazos de 90 dias do CDC e 1 ano do Código Civil são prazos para que aquele dono da obra, aquele adquirente, aquele comprador, ele possa escolher entre 3 opções em regra, que é a redimição do contrato, e redimição nada mais é do que a extinção daquele contrato, a devolução daquele imóvel, devolução daquele produto. Ele pode escolher a substituição daquele produto por outro, ou ele pode escolher pedir o reparo, né? Além de poder pedir, no caso do Código Civil ainda, do CDC, o abatimento do preço do imóvel, se ele conseguir mostrar que aquele vício, ou aquele defeito, e aí há uma gradação entre vício e defeito também no CDC, o defeito é mais grave que o vício, mas se ele conseguir demonstrar que aquele vício ele atinge o imóvel a um nível de determinar uma perda de desempenho, uma perda de valor daquele imóvel, mas ele não quer a redimição, ele pode pedir ainda o abatimento do preço. Agora, se ele não quiser nenhuma dessas opções, e se ele deixar passar esse prazo de 90 dias no CDC ou de 1 ano no Código Civil, se ele tiver uma relação entre particulares, ele ainda pode exercer o prazo de garantia, que é o prazo legal lá de 5 anos. E no CDC a gente também tem o prazo de 5 anos, que é o prazo para indenização pelo fato do produto. Aí quando a gente fala de defeito, é algo mais grave. Mas esse prazo de garantia não quer dizer que eu tenho 5 anos só para demandar a incorporadora. Na verdade, se eu provar que o vício nasceu, se manifestou dentro daqueles primeiros 5 anos contatos do habite do empreendimento, e aí a Noemi vai trazer aí a decisão do STJ, que é emblemática, mas que eu, particularmente, eu acho um absurdo, eu não concordo, mas ela fala que da ciência do vício, eu ainda teria mais 10 anos para demandar um pedido de indenização. Mas vejam, indenização é diferente de reparação. Eu pedir para a consultora reparar aquele vício, eu tenho aqueles prazos ali, o prazo de garantia e o prazo, principalmente, de 180 dias, que está lá no parágrafo único do artigo 618.
que o vício apareceu no primeiro mês de recebimento daquele imóvel, eu tenho 180 dias para ajuizar a ação pedindo o reparo daquele vício, senão eu não posso mais fazer isso, em tese, pedir um reparo. Porque nesse período de garantia e nessa ação em que eu peço o reparo do vício, ali a responsabilidade é objetiva. Eu não preciso provar que houve culpa da incorporadora, simplesmente eu preciso provar que existe um vício e há um nexo causal com a construção. Porque não vai existir esse nexo causal quando a gente estiver falando, por exemplo, de vício por falta de manutenção preventiva ou por má utilização do imóvel. Agora, se eu provei que o vício ele tem o nexo causal, ele decorre de algumas das etapas da construção, ou seja, é um vício de formação, é um vício de concepção, que é um vício de projeto, ou é um vício de execução daquela obra, e ele se manifesta dentro da garantia, eu não preciso provar culpa, eu não preciso provar que a construtora, que a incorporadora agiu com culpa, que ela errou, simplesmente prover o vício e o nexo, ela é obrigada a reparar aquele vício. Agora, passado esse prazo de 30 dias, aí a maioria da doutrina entende que eu ainda posso ir com esse pedido de indenização, mas que aí a responsabilidade passaria a ser subjetiva. Eu teria que provar culpa na incorporadora. O que, na verdade, não é tão difícil nessa matéria de vício construtivo. E aí veio, então, a norma de garantias agora, entrou em vigor em junho, nesse mês agora, desse ano. A Noemi vai falar dela. Ela veio complementar a norma de desempenho que já existia desde 2015. E a Noemi vai explicar como que ela afeta esses prazos de garantia e essas reclamações por vício construtivo. Isso mesmo. Então, é uma norma muito recente, mas assim, ela é excelente e para justamente estabelecer esses critérios de garantia. E eu elenquei aqui para vocês, ela é muito grande, é claro que não dá para a gente passar ela toda aqui. Mas depois eu posso até mandar para vocês aí no grupo essa norma, eu tenho ela. Eu já mandei, Noemi. Ah, já mandou? Ótimo. E então, eu selecionei aqui os principais itens que vão falar especificamente da matéria que estamos tratando aqui. O item 5, que vai determinar agora, vai consolidar o início da garantia, que já tínhamos o entendimento de jurisprudência de qual seria o marco inicial, e agora a NBR ela traz isso aqui e define, então, que o início da garantia é com a emissão do habeas, né? O item 6, o estabelecimento das condições da garantia. Isso é importante sobre aquilo que eu falei lá no início da apresentação, né? A questão do mau uso, do não respeito ao manual do proprietário que é entregue pelas incorporadoras, que pode afetar a garantia. As garantias que são oferecidas pelo incorporador, construtor e prestador de serviço, que são diferentes, embora, né, a responsabilidade da entrega ali é da incorporadora, né, ela que pratica a atividade de incorporação imobiliária, mas temos as garantias diferentes para as três pessoas, né? O incorporador, o construtor e o prestador, e essa norma veio detalhando lindamente qualquer um e qualquer outro, muito importante a gente se atentar a isso. As condições de garantias no item 6.3, situações que podem acarretar perda de garantia. Isso aqui é essencial sabermos. Mesmo se estamos prestando serviço para as incorporadoras ou para o consumidor, porque se somos demandados para representá-los contra uma incorporadora de um vício construtivo, precisamos entender se às vezes não foi o uso, né, o mau uso dele, digamos assim, que acarretou, que pode acarretar aí uma perda de garantia. Apresentação das condições e os prazos aos proprietários, diretrizes para atendimento durante a vigência do prazo de garantia. Tem alguém com o microfone aberto aqui, você multa, por favor, iPhone. iPhone já está mutado. Não, é o outro iPhone que entrou agora. O pessoal não aprende a usar os impressionante. E tem o ENF19, também está com o microfone aberto, não é? É o Gabriel Sapucaia também, que está com... Agora sim. Gostei todo mundo. Vamos lá. Então, assim, essa norma aí que o doutor Rafael já mandou ela para vocês aí no grupo, muito importante, assim, ó, coraçãozinho para ela, de linda esse trabalho. Estou, inclusive, ansiosa
pelo artigo que eu tenho certeza que a Lages e Portillos em breve vai publicar para a gente, detalhando essa NBR, porque vocês devem saber, mas quem não sabe, no site da Lages e Portillo tem um artigo sobre vícios construtivos, muito interessante para depois se vocês darem uma olhada lá. Então, essa NBR veio realmente consolidar alguns entendimentos que já estavam sendo adotados e, principalmente, estabelecer diretrizes que vão nos ajudar em qualquer demanda referente à garantia. Então, prazo de garantia consolidado pela NBR 17170, início dela, data da emissão do habeas. E aí eu já vou jogar uma pulga aí para vocês, para a gente pensar nisso, que tem acontecido e nós temos que entender na prática como isso vai acontecer. Emitiu o habeas, a incorporadora não entregou a chave para o adquirente, porque ele está inadimplente com a construtora. O prazo de garantia dele começou a vigorar, porque o habeas foi emitido, que está consolidado, mas ele demora 6, 7, 1 ano para receber as chaves, porque está inadimplente com a construtora. E aí? Né? É um assunto para a gente pensar e estudar aí futuramente como seria essa contagem do prazo. Para a gente resumir, prazo de prescrição, então, começa a fluir da data do aparecimento do vício. Código Civil, no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, é de até 3 anos o prazo de prescrição para pretensão da reparação do vício, da reparação civil, mas aí, como o doutor Rafael já tinha citado para a gente, o entendimento já pacificado no Tribunal de Justiça é de se aplicar o prazo geral de prescrição, que é de 10 anos. Então, assim, infelizmente para o incorporador, mas para o adquirente final, é positivo para ele que ele tem mais prazo aí para pleitear a reparação do vício. Prazo de decadência estabelecido pelo o artigo 618 de 180 dias, mas também o entendimento jurisprudencial é que o proprietário poderá, o Rafael já falou isso, mas é o entendimento pacificado, é que o proprietário poderá ajuizar uma ação de indenização contra a construtora, incorporadora, em um prazo aí de 10 anos. Então, esse é o entendimento jurisprudencial sobre o assunto. O Rafael já começou a falar sobre isso, mas nós havíamos selecionado aqui, então, quais seriam os possíveis pedidos para uma ação de vício de construção, frente ao Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Ele já tinha falado, mas eu quero destacar aqui os 2 primeiros, tanto para o Código Civil, tanto para o Código de Defesa do Consumidor, que é o que vai pegar o gatilho aqui para o que nós vamos falar em seguida, que são essa questão dessa advocacia, essas demandas repetitivas aí de vício construtivo. Não há dúvida de que, se estamos frente a um vício construtivo, o seu primeiro pedido tem que ser a reparação do vício. E aí, como o doutor Rafael falou, em alguns casos vai poder ocorrer a redibição do contrato, o abatimento do preço, indenização, sim, é possível, né, pleitear a indenização. No Código de Defesa do Consumidor, a mesma coisa, principal pedido, reparo do vício pelo construtor ou por sua própria conta, desde que seja ressarcido aí dos prejuízos. E por que eu estou frisando que o pedido principal seria, tanto no Código Civil quanto pelo Código de Defesa do Consumidor, a reparação do vício? Porque agora nós vamos falar sobre o que, né, foi proposto, que são as ações repetitivas de vícios construtivos. E nas ações repetitivas de vícios construtivos, ficou claro que grande parte das demandas, a alegação de vícios construtivos é apenas um pretexto com a finalidade principal de recebimento de indenização em desfavor das construtoras incorporadoras. Chegam a denominar a ação como a indenização por danos morais, porque não querem, o pedido principal não é a reparação do vício, e sim essa indenização aí por danos morais.
Principais características que foram observadas nessas ações, essas ações repetitivas. Um escritório ou um advogado individual, geralmente de comarca diferente da obra. Foi o que o doutor Rafael falou. Já tivemos casos de advogados montar mesmo tenda dentro da obra, nós até brincamos, advogado porta de obra, ficava ali dentro da obra mesmo, buscando situações para poder ajuizar a demanda contra a construtora. Não existe pedido de reparação diretamente à construtora. Vejam isso. Se nós estamos diante de um vício construtivo, o proprietário não demandou à construtora a reparação desse vício, não pediu para que a construtora fosse lá e resolvesse o vício, né, corrigisse o problema e já demandou judicialmente a ação. Dispensam audiência de conciliação, não querem tratar aquele assunto em uma audiência de conciliação. Na maioria dos pedidos está claro, dispensam audiência de conciliação. E aí o pedido principal, indenização por danos morais. Nós tivemos um congresso recente, ano passado, né, doutor Rafael, foi do Conjur, onde foi tratado muito detalhadamente sobre essa matéria, porque duas grandes incorporadoras aqui, conhecidas nossas, estão com sérios problemas com isso, né? E assim, eles apresentaram lá para a gente situações assim absurdas, a ponto de uma construtora específica, ao receber a demanda de uma reparação de um vício de um determinado cliente, solicitar que o pessoal da obra fosse até o local dessa, né, até essa unidade para verificar então o vício, para ver o que estava acontecendo. E o proprietário não sabia que tinha sido ajuizado uma ação. Não sabia. Ação? Que ação? Ação. Não, mas eu não demandei a ação. E aí, colegas, vejam a gravidade da situação. Estão verificando, inclusive, que foi até apresentado lá no Conjur para a gente, responsabilização criminal, porque tinha uma procuração anexada no processo daquela cliente que não havia demandado a ação. Então, realmente começou a se observar isso mesmo de forma repetitiva. Advogados, na nossa obra lá de Cabo Frio, um escritório de Londrina, no Paraná. Porque, gente, a incorporadora, ela não tem a solicitação, se o cliente entrou, né, tem uns canais ali de pedido, para acionar o reparo, e não estava existindo isso, a consultora não estava sendo demandada, e de repente a ação ajuizada. Não que não vá acarretar uma indenização por danos morais, uma questão de vício construtivo, pode acarretar, mas primeiro tem que se exaurir, né, o que é principal, que é a reparação do vício. E é por isso que nós temos que ficar muito atentos, seja dentro das, né, prestando essa advocacia consultiva para as incorporadoras, quando somos demandados, e aí verificar se, porventura, não estamos frente a essas ações repetitivas, e também para o consumidor final, se formos demandados para atuar, verificar se realmente tudo isso nós falamos aqui, a observância da garantia, do manual do proprietário, se realmente estamos nos prazos corretos e realmente fazer o pedido correto, né? E não só ficar ali vislumbrando só indenização por danos morais, indenização, porque não é esse o objetivo. E aí, outra lindeza também que aconteceu para a gente, deixa eu mudar minha tela aqui para me ver, foi essa criação aqui pelo CNJ, do Centro de Inteligência do Poder Judiciário, com o intuito de inibir aí, né, de evitar o excesso dessas ações acerca de vícios construtivos. É uma resolução, né, do ano de 2020, e cria esse centro de inteligência que tem por objetivo justamente prevenir o ajuizamento dessas demandas, né, olha que interessante, uma das funções deles, com possível autocomposição, para articular políticas e ações de mediação e conciliação, porque é óbvio, né? E tem que existir, primeiro, um pedido extrajudicial, talvez uma negativa de
de reparo, ou que aquele dano, mesmo reparado várias vezes pela construtora, de fato acarretou ali um prejuízo, aí sim nós podemos pensar aí na ação judicial. Mas antes disso, tem que se trabalhar a situação, antes de simplesmente ir lá demandar, porque isso inflou o judiciário, né? O Rafael falou, e lá no Conjur, foram mais de 2.000 ações. Pensa, no empreendimento de esses empreendimentos, né, do sistema financeiro de habitação, via de regra, são 400 unidades, 500 unidades. O que nós entregamos agora em Cabo Frio, 520 unidades, né? E aí, de repente, você começa a assustar, 250 processos, 270 processos. Pera, tem algo errado, né? E aí, nós vamos poder acionar o centro de inteligência, né, a incorporadora, no caso, para poder verificar se aquilo ali realmente não estamos frente a essas ações repetitivas. E a CEBIC, com as informações que foram repassadas pela Caixa Econômica Federal, porque, como eu disse, na maioria das vezes, né, estão ali, empreendimentos pertencem ao sistema financeiro de habitação e a Caixa faz a gestão, a CEBIC, então, está montando um banco de dados qualificados sobre essas ações em massa para nos ajudar a essa identificação por região. E aí, o Tribunal Regional da 4ª Região, sempre, né? Sempre tem que partir de lá as novidades boas. Então, o Tribunal Regional da 4ª Região já editou essa portaria, né, em agosto do ano passado, onde estabeleceu ali os parâmetros para o tratamento de conflito desses vícios construtivos nos imóveis vinculados aos programas habitacionais. Tribunal Regional, porque é vinculado ao programa habitacional, tem a Caixa Econômica Federal, né, em regra, tem a Caixa Econômica Federal como parte, então já editou, então é uma outra portaria que nós temos que, né, prestar atenção nela, ver, porque o principal objetivo, o incentivo de desjudicializar esses conflitos, né? Tentar tratar isso diretamente com as construtoras e não encher o judiciário de demandas que, infelizmente, foi diagnosticado, foi visto, que o único objetivo ali é reparação, o pedido é danos morais, não é reparação de vício. Foram distribuídas ações criminais contra esses advogados, né? Rafael, eles apresentaram isso lá para a gente no Conjur. Nós não vamos trazer dados aqui, porque as informações não é da gente, então, mas eles serão responsabilizados. Eram 4 advogados, não era isso, Rafael? Se não me lembro, 4 advogados. E é isso, nós temos... Hã? Eram mais de 6.000 ações. Mais de 6.000 ações. E aí... com esses incentivos aí que a CEBIC propôs, a criação desse conselho, né, essas ações aí, nós temos aí agora instrumentos que vão nos auxiliar, né, a prestar aí um bom trabalho para as incorporadoras e também, gente, para o consumidor final, porque a gente tem que, por isso que nós fizemos aqui né, recapitulamos aqui conceitos. É óbvio que a questão do vício construtivo tem muito mais informações. Esse artigo lá na Lages e Portillo, no site, fala sobre algumas outras, aprofunda um pouco mais nessa qualificação dos vícios, para que a gente tem esse conhecimento. Essa norma de garantia foi realmente muito boa, né, para as incorporadoras. E para finalizar aqui, então, além de tudo isso que nós trouxemos aqui, uma estratégia de defesa das construtoras incorporadoras são os laudos periciais, que temos que acompanhar, temos que orientá-los a fazer, né? Então, nós temos a vistoria cautelar, que é realizado antes do início das obras, né, para justamente verificar ali o entorno da construção e resguardar possíveis reclamações, né, posteriores ali de vícios que talvez já existiam e às vezes vão querer atribuir responsabilidade incorporadora. O laudo de conclusão de obra, que vai demonstrar todas as características dos sistemas construtivos da edificação que estão regulares, né, no momento da entrega. Nesse laudo de construção,
geralmente ele é realizado após a vistoria, a primeira vistoria do adquirente, onde aqueles vícios aparentes que nós falamos lá atrás vão ser diagnosticados, tratados, corrigidos. Então, se faz o laudo de conclusão de obra e o laudo de auditoria de manutenção. E esse, infelizmente, é pouco realizado pelas empresas. E aí já fica a dica, né, se atuarmos aí frente às incorporadoras, de trabalharmos para que esse laudo ele seja feito, que vai ali comprovar vícios que decorrem da falta de manutenção regulares. Né? Se entrega o manual de proprietário, tem ali tudo que eles têm né, que atentar aí no uso da unidade habitacional, e esse laudo vai comprovar se aqueles vícios foram mau uso ou, de fato, foram vícios ocultos que apareceram após ali o início do uso. Né? Então, esses laudos são muito importantes para que a gente traga aí um acompanhamento preciso e evite, né, tudo isso aqui que nós falamos é para evitar uma ações repetitivas, demandas judiciais que, às vezes, não tem necessidade que possamos aí tratar na esfera extrajudicial mesmo. Então, era isso que eu preparei para vocês. Não sei se o doutor Rafael quer dar mais uma pincelada em algum assunto. Noemi, primeiro, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu sei que então, dá trabalho montar apresentações, né? Não é uma coisa que é simples, além desse tempo que a gente está aqui falando. Na verdade, o que é difícil, Rafael, é reduzir no tempo que nós temos, porque é um assunto assim, dá para a gente ficar aqui a manhã inteira falando. Exato. Eu falo disso, né, lá na pós-graduação da PUC, eu falo desse mesmo tema em 5 aulas de 3 horas e meia. Né? Aqui tem 1 hora, realmente é muito sintético. Mas se você puder transferir para mim o host aí para compartilhar, eu quero mostrar duas telas aqui, só para a gente meio que fechar o assunto. E parar de compartilhar, né? Você tem que parar de compartilhar e clicar no meu usuário aí, participante, e me colocar como host. Vou colocar você como... Eu acho que eu já consegui aqui. Já deu. Vamos lá. Bom, então, gente, de tudo isso que a Noemi falou, eu acho que a gente tem que trazer para a nossa realidade de advogados atuantes no direito imobiliário. A gente sabe que nem todos atuam com incorporadores. Vão ter muitos de vocês que vão ser procurados também por condomínios, por compradores de unidades. E não quer dizer que porque a gente atua também com incorporador mais, como é o caso do meu escritório, que a gente não vai atender também o cliente, pessoa física, o comprador. A gente tem aqui 2, 3 casos de vícios constitutivos contra incorporadoras. Mas qual que é a primeira pergunta que você precisa fazer, principalmente agora com a norma de garantias? Qual que é a primeira pergunta que você tem que fazer para aquele seu potencial cliente? Você fez manutenção no seu imóvel? Por quê? Vejam, além da norma de garantia, que está aqui por último nessa tela que eu estou mostrando aqui agora, vejam a quantidade de normas, e aqui eu não coloquei todas, eu coloquei as principais normas aplicáveis, isso é uma tela da apresentação dessa aula da PUC. Vejam a quantidade de normas que, de uma forma ou de outra, impactam ou interferem numa construção. Né? Você tem normas aí de perícia, você tem norma de desempenho, que talvez hoje ainda, mesmo com a norma de garantias, é a principal norma, porque ela traz ali obrigações não de meio, mas de resultado para aquela incorporadora. E aí, quando ela veio lá em 2015, muitas pessoas caíram na falácia de que ela estava trazendo um prazo de garantia vitalício de 50 anos, porque tem uma previsão lá que figurou de projeto para a estrutura do prédio de 50 anos, isso não existe. Mas é muito importante para atuar com essa área que a gente conheça todas essas normas. E essas normas, assim, a maioria delas é pequena, é coisa de 5 páginas, 10 páginas. A norma, por exemplo, a 5674, que existe desde 2012 para falar de manutenção de edificações, ela tem aí 15 páginas e ela é voltada para o proprietário e para o condomínio, principalmente. Ela diz de forma textual, de forma expressa, a responsabilidade pela manutenção preventiva é sempre do proprietário. Se ele não der manutenção, ele vai perder a garantia. Então, o que a norma de garantias fez, ela foi sintetizar tudo que está repetido outras 10 vezes nessas outras normas, dizendo, atribuindo a cada participante ali desse ciclo da construção civil
as suas respectivas responsabilidades. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, quando chega um cliente alegando que ele está com uma situação, com um caso de risco construtivo, você seguiu o manual de uso e operação que a incorporadora te entregou quando você recebeu a chave? Você deu manutenção? Porque a incorporadora, quando a gente fala de prazo de garantia, que é esse prazo de 5 anos, o prazo fala dos vícios de solidez e segurança. O que é solidez e segurança? É a pergunta de $1 milhão. Quem sabe? Porque a lei não define o que é solidez e segurança. E aí vem a norma técnica, a norma de garantias, ela tenta definir. Eu não sei se não lembro se é de garantias ou de desempenho, mas uma delas fala expressamente o conceito. Eu acho que é de garantia, sim, que traz lá o que seria solidez, o que seria segurança. Mas, de forma geral, a jurisprudência consolidou o entendimento que o vício de solidez está relacionado ali a algum risco estrutural daquela edificação, algum risco daquela edificação vir a ruir, ele está relacionado mais à edificação em si, e o vício de segurança está relacionado à saúde, a mais habitação, mais à saúde daquelas pessoas que habitam aquele imóvel. Então, nem todo vício vai ser solidez e segurança, porque quando a lei traz um prazo de 5 anos de garantia, que é um prazo longo, muito longo, parece pequeno, mas não é, gente. Os vícios construtivos, quando eles existem, de fato, sendo aparentes ou ocultos, eles se manifestam com 1 ano, 2 anos. Não vai acontecer depois de 5 anos de aparecer, por exemplo, uma infiltração no seu imóvel que não existia no 2º ano. Né? A água não demora 5 anos para encontrar um caminho e vir a infiltrar numa parede, num quarto do apartamento. Então, esse prazo de 5 anos, ele pelo menos, deveria ser, de solidez e segurança, ele deveria ser para vícios realmente mais graves, vícios que comprometem ali a estabilidade, a própria existência daquele imóvel. Não qualquer viciozinho, uma parede desalinhada, um teto desalinhado, pelo amor de Deus, gente, isso é vício aparente. E isso você não tem que ter 5 anos para poder demandar sobre isso. Então, cabe a nós, advogados, e principalmente os atuantes em prol das incorporadoras, tentar mudar esse cenário de jurisprudência, porque é realmente ridículo. Você pensar que um sujeito vai ter, praticamente no pior cenário, 15 anos. 15 anos, qual é a segurança jurídica que a gente tem nisso? 15 anos para poder demandar qualquer vício que apareça no imóvel. Então, eu estou ali com um vazamento na ducha higiênica do banheiro. Depois do 14º ano, eu vou lá demandar isso aqui para a E tem juiz que aceita, o que é um absurdo. Mas como já dizia um ex-presidente nosso aí, né? O momento que a gente está vivendo é de acabar a mamata. É a ideia, e eu acho que é o que está acontecendo, que os juízes estão ficando mais atentos, e essa norma de garantias, ela vem muito nesse contexto, vem no contexto de deixar claro que o proprietário, ele tem responsabilidade, porque o que mais acontece, e aí, casa de ferreiro, espeta de pau, eu falo por mim, eu nunca segui um manual de manutenção de imóvel com imóvel. Eu nunca peguei o manual ali e falei assim, olha, com 1 ano eu tenho que trocar o silicone aqui da janela, da esquadria, para garantir que ela vai continuar vedando. Ou com 2 anos eu tenho que refazer o rejunte aqui das pedras, porque senão ele começa a infiltrar e vai dar problema. Ninguém faz isso. Essa é a realidade. A gente tem essa cultura de achar que imóvel é para sempre, que não precisa de manutenção. Né? Ninguém faz isso com carro. Quando a gente compra um carro zero e está lá, e tem um prazo de garantia de 5 anos, a gente vai levar ele na revisão, sempre que comprar um momento de levar, porque a gente sabe que se a gente não levar, a gente não vai ter a garantia. É a mesma coisa com o imóvel, ou pelo menos deveria ser. Mas, quanto ao imóvel, a gente não faz, a gente não dá manutenção. E aí, quando o problema aparece, a gente quer jogar a conta para a construtora. Por isso que o laudo de manutenção, né, o laudo preventivo de manutenção, que eu falei por último, ele é essencial justamente para isso, porque geralmente o adquirente ele não toma os cuidados, ele não faz aquilo que o manual determina para ele fazer, e depois ele reivindica que está à frente, né, um reparo de um vício. E esse manual que nós temos que aconselhar, né, as incorporadoras a sempre fazer, vai atestar que o proprietário não cumpriu o que ele tinha que cumprir de acordo com o manual do proprietário. Talvez um laudo feito pela incorporadora seja, na prática, muito complicado, porque você já está com aquele imóvel entregue, você tem que ficar ali, você teria que pedir um acesso ao imóvel, mas o que eu venho sugerindo, mãe? Eu venho sugerindo que cria-se ali um programa de notificações, talvez automáticas, e aí com a inteligência artificial isso está ficando tão mais fácil de fazer,
mas que a incorporadora, sempre que houver um marco maior de manutenção, tanto para os apartamentos quanto para as áreas comuns daquele prédio que ela entregou, ela expressa comunicações formais para aquele condomínio, para aqueles proprietários. Olha, estou te lembrando aqui que você precisa, é sua obrigação, não é faculdade, é sua obrigação dar manutenção agora nesse sistema, de acordo com o manual. Estou te alertando que se você não der e não conseguir comprovar que você deu, porque isso aqui na frente eu acho que eu coloco isso. Na hora que a gente fala da norma de manutenção, norma técnica de manutenção, ela fala que se não houver comprovação, não basta você fazer a manutenção, você tem que comprovar que você deu a manutenção. Né? Você tem que ter uma documentação para provar que você deu. Então, se você não der essa manutenção e não provar que você deu, você perdeu automaticamente a garantia. Isso é o cenário que a gente espera que aconteça, é o cenário ideal. Mas se a gente notifica e alerta, depois, quando vem uma demanda responsiva, a gente vai ter muito mais documento para a defesa, para poder chegar à posição. Primeiro quesito que eu sempre faço. Perito, por favor, verificar se o proprietário, se o autor do condomínio, ele tem evidências, ele tem documentos comprobatórios de realização das manutenções previstas no manual de uso e operação que eu estou te entregando aqui. É fatal, é batata. Ninguém tem, ninguém vai ter. Então, esse é um ponto que é relevante. E aqui, a outra tela que eu queria mostrar é só a decisão, a emblemática decisão da Nancy Andrighi, lá de 2019, em que ela inaugurou essa confusão de conceitos que, infelizmente, prevalece até hoje. Né? Quando ela fala que o prazo de 90 dias do CDC, ele só existiria para pedir reexecução de serviços, restrição da quantia ou abatimento proporcional do preço. É um direito potestativo, sujeito a um prazo decadencial, mas que quando o consumidor pede, né, a pretensão é de natureza indenizatória, então ser ressarcido pelo prejuízo decorrente desses vícios, não haveria o prazo decadencial. E nem o prazo de 5 anos do próprio Código do Consumidor, porque na falta de um prazo específico de prescrição, aplicaria-se o prazo geral de 10 anos. Ou seja, mistura CDC quando favorece o comprador e quando não favorece, traz o Código Civil, que é uma verdadeira sacanagem, porque, de certa forma, você coloca o incorporador numa posição muito inglória, uma forma que ela não tem como se defender. E você cria, na verdade, uma insegurança jurídica com uma decisão dessa. Então, esse é o paradigma que a gente, todos os dias, luta nessas ações de vício consultivo para tentar mudar. Então, gente, nós ainda temos alguns minutinhos, como a gente começou um pouco mais tarde. Se alguém quiser contribuir com alguma experiência que já passou, alguém quiser comentar alguma coisa, o momento é agora. Eu queria indagar o seguinte. Bom dia, tudo bem, Noemi? Obrigado e parabéns aí pela apresentação. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Então, tá, deixa eu te falar. Como é que vocês têm visto a questão da perícia? Porque tenho até um caso interessante aqui desses vícios construtivos, mas não é de unidade de incorporação, é um contrato muito específico para a construção de uma casa. E as infiltrações, depois de menos de um ano entregues, elas não eram infiltrações, elas eram capoeiras. O negócio era muito estranho, né? E aí, conversei sobre tudo isso com eles, a incorporadora, a construtora lá, na verdade, não tinha entregue manual do proprietário, já está estranho, né? Mas aí, ainda assim, embora para tratar de uma responsabilidade objetiva, sugeria a eles que contratassem um perito que fizesse, que entendesse o motivo daqueles problemas, né? Para a gente não embarcar aí numa aventura de... E aí a perícia vem dizendo que tinham algumas questões fora da norma técnica mesmo, de material e de execução. No projeto até que não, mas de material de execução, e tinham algumas questões fora da norma técnica. Como é que tem sido aceito assim, essa questão da prova pericial unilateral e até que ponto o juiz tem exigido prova no curso do processo? Porque dependendo do vício, é preciso repará-lo antes do curso da ação, porque às vezes você tem vício que compromete efetivamente segurança, né? Tem um outro caso aqui, já com a incorporação maior, que assim, a pessoa que recebeu o imóvel teve efetivamente que mexer em questões estruturais no curso da ação judicial, porque o prédio começou a correr, em alguns locais, um risco mesmo de desabamento,
né? Então, assim, até que ponto vocês têm visto uma necessidade de uma prova judicial e quando não se dá muito para esperá-la, porque, às vezes, a circunstância fática obriga uma intervenção rápida na obra. Existe uma solução muito adequada para isso, Gabriel, que é a produção antecipada de provas, porque Aham. o laudo particular, ele é válido, ele é interessante fazer, até para nós, como advogados, conseguirmos nos situar em relação àquele caso, mas ele é unilateral. Então, ele nunca vai ser admitido em juízo como uma prova absoluta, né? Ele vai ser um início de prova ali, que vai ter que ser confirmado por um laudo pericial oficial. Então, quando a gente tem essa situação que é um pouco mais crítica, de vícios mais graves, que possam comprometer efetivamente até a estrutura daquele imóvel no curto prazo, aí o caminho que eu sempre sigo é a produção antecipada de provas. É muito fácil conseguir essa produção, né? Basta que você demonstre que existe o vício, não precisa nem provar que o vício é grave e urgente. Basta que você alegue na petição inicial que a produção daquela prova antecipada ela pode viabilizar uma composição, que é um dos incisos lá do 381 do CPC. Então, com a produção antecipada de provas, você ali já faz o seu laudo oficial em contraditório, porque ela não admite defesa de mérito. A consultora não vai poder falar que ela não vai ali naquele momento dizer que não é culpa dela, que não existe vício. A única coisa que ela pode fazer, a única manifestação possível para o réu na produção antecipada de provas é apresentar os seus quesitos. Ou dizer que não é hipótese de produção antecipada, que eu nunca vi, ninguém nunca alegou. Então, se você produz a prova antecipadamente, você vai gastar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já pode, na sequência, independentemente do tempo de tramitação da ação principal, que pode ser, depois de uma prova produzida, uma ação de reparo, se estiver dentro do prazo, ou de indenização, independentemente do trâmite, da tramitação da ação principal, você já pode, o seu cliente, se ele tiver recurso para isso, se ele quiser fazer isso, ele pode, ele próprio, fazer a reforma do imóvel, consertar tudo que tiver que consertar. Por quê? Porque ele já colocou ali o marco temporal, ele já fez a perícia, ele já provou que aquele problema existia e o perito oficial já vai ter consignado em seu laudo qual é a natureza daquele vício, se é um vício construtivo ou se não é. E aí, depois que ele faz o reparo por conta própria, ele vai poder pedir indenização, se ele quiser fazer assim, ou ele pode demandar na ação principal que a consultora repare aqueles vícios diretamente, aqueles vícios identificados naquele laudo. Assim, as construtoras que eu lidei até hoje, normalmente elas fazem. O particular, às vezes, tem um pouco de dificuldade com o custo, né? Já o particular tem um pouco de dificuldade com o custo, porque ela acaba aumentando, às vezes, o dispêndio financeiro, né? Mas é interessante, acho que é extremamente interessante isso que a Noemi estava falando, porque você tem casos que realmente tem que demandar por vício construtivo, e até tem um caso aqui interessante que até as duas partes falaram, vamos resolver, mas até a construtora falou, eu quero indenizar, não coloca a mão em nada lá mais não, porque já deu muita confusão. Agora, quando você vê realmente alguns casos desses que a Noemi falou, fica parecendo que é um pretexto para pedir indenização, né? Aí fica muito chato até para o advogado, né? Você usar uma alegação de vício sem uma comprovação efetiva para pedir basicamente uma indenização, principalmente por dano moral, como pedido principal, fica estranho, né? Gabriel, se você pegar uma petição inicial de uma dessas ações que nós mencionamos aqui, eles não conseguem dizer o vício, eles não conseguem dizer o que aconteceu no apartamento, o que de fato eles querem. Tudo eles levam para indenização por danos morais. Dessas ações que eu mencionei, que o CNJ já está tratando, não tem ali, eles muitas vezes não tem nem foto do problema em si, né? Porque o que eles querem é a indenização. E sem contar que eles usam um único laudo pericial e a mesma petição inicial para 5.000 casos.
como se o mesmo imóvel fosse de 5.000 pessoas. Todo mundo tem o mesmo problema no mesmo imóvel, com o mesmo laudo pericial. Exatamente. É muito Eu fácil lembro identificar essas advocacias predatórias. Então, assim, Eu me lembro de uma conversa recente com um engenheiro, e aí, às vezes, o pessoal, para fazer justamente isso, e aí o pessoal começa, o dono do imóvel, né, o cliente começa, tá infiltrando, tá não sei o quê. Ele falava com o engenheiro o seguinte, eu não quero saber, eu sei que tá infiltrando, eu quero saber se você consegue identificar qual é o problema que faz infiltrar. É falta de manutenção? É material? É execução? É projeto? Ou não, você vai dizer que é impossível identificar o que é efetivamente para a gente ter, digamos assim, um nexo, né? Pô, por que o defeito está acontecendo? E aí, tem um caso aqui que ficou interessante, que até mando o laudo depois, tem o laudo sem o nome das partes, em que o engenheiro, o perito fala com muita clareza, assim, a execução está fora da norma técnica, porque isso aqui precisava ser feito com rebaixamento maior, com material mais adequado, enfim. é isso aí. Alguém quer colocar mais alguma coisa, pessoal? Ok, então a gente já pode ir encerrando. Só antes de encerrar, perguntar se alguém tem alguma sugestão de tema para a nossa próxima reunião, que vai ocorrer no final de julho. Vai ser provavelmente dia 28 de julho. A gente vai mandar lá no grupo da comissão quando tiver com a data fechada, sempre nesse horário, de 9h30, tá, pessoal? Saiu errada a divulgação dessa vez, como sendo 9 horas, então eu só fui perceber hoje quando o Noemi falou que estava o horário de 9 horas, mas é sempre 9h30, 9h30 às 10h30, 10h40. Se você tiver alguma sugestão de tema, fiquem à vontade. Se não, eu vou pensar em alguma aqui e trago para vocês na próxima reunião de julho. Alguém quer sugerir alguma coisa? Algum tema pode ser de incorporação? Ou a gente vai começar a falar um pouco de loteamento também. O de loteamento, Rafael, tivemos algumas alterações na lei de registros públicos, na 6766, né, pela 14.382, né, se não me falha a memória, que seria um assunto interessante a gente falar um pouco sobre isso, né, sobre essas alterações. Tá, vou pensar também. Vamos pensar. Sobre loteamento, um tema que tem muito polêmico, que todo dia bate e volta também, é a questão dos loteamentos de acesso controlado e das associações de proprietários, a tal da taxa. Isso aí é muito discutível. Aliás, até o Silvio Cupertino fez aí pela Amagem, tem muito tempo, um evento para falar sobre isso, tema 492. Mas eu tinha programado, quando a gente trouxe esse tema de vício construtivo, eu tinha programado na sequência falar justamente da norma de garantia, não é? Mas como você trouxe já algo dela, eu vou ver se faz sentido a gente Mas falar. às vezes falar também, abrir mais, né? Porque eu só pincelei os principais tópicos, talvez também seja interessante. A gente pegar Vamos pensar juntos para aí. falar só dela, porque ela realmente vai impactar muito a atividade de corporação. Talvez para a gente fechar esse primeiro ciclo dos assuntos de incorporação, a gente possa falar dela e aí, na sequência, na reunião de agosto, a gente entra nos temas. É uma boa sugestão, Vamos refletir. Se alguém tiver algum tema que quiser sugerir no grupo também lá depois, fique à vontade. Júnior? Eu estou querendo fazer uma pergunta para nós. A questão, assim, foi falado lá das soluções extrajudiciais, né, nesses casos de vício. Quais seriam essas soluções, assim, por exemplo, se eu tiver algum cliente que aparecer com algum vício e precisar de uma correção, eu posso fazer uma notificação extrajudicial, alguma coisa assim? Geralmente, Júnior, as construtoras, se você estiver falando, né, de unidade de incorporação imobiliária desses empreendimentos, geralmente as construtoras, elas possuem canal específico para o pedido de manutenção de reparo dos vícios, porque isso já é usual, né, é comum. Então, tem o canal, às vezes um e-mail, abrir o chamado, e pela minha experiência frente às incorporadoras, eles atendem prontamente, porque eles não querem que seja, não é interessante esperar aquilo ali virar uma ação judicial.
e eles ficam na obra um tempo, né? A equipe de manutenção ficam durante um bom tempo depois que a obra é entregue, ali justamente cuidando desses assuntos, reparos na área de uso comum, nas próprias unidades. Então, sim, a primeira coisa que eu penso que você tem que saber é se já abriu esse chamado diretamente com a construtora, pelos canais que as incorporadoras disponibilizam. Isso é muito frisado nas assembleias de entrega de condomínio, frisa-se muito o canal que ali, a partir do momento que as pessoas estão receberem as chaves, devem acionar para qualquer reparo necessário. Então, a primeira coisa que tem que fazer é isso. Já conversou diretamente com a equipe de manutenção da incorporadora? Já solicitou? Aí, no caso, houve negligência da incorporadora, não respondeu, abriu o chamado, não teve retorno, aí sim começa-se a pensar em uma notificação extrajudicial, para ver se aí com isso a incorporadora responde, né? Para só em último caso mesmo acionar o judiciário, se não tiver mesmo como resolver. Ok. Grata. A Fran está com a mão levantada aí, quer falar? Bom dia para todo mundo. Desculpa a pergunta, pode ser um pouco de ignorância, mas eu estou bem no interior, então incorporador aqui quase não tem. Nós temos só as PJs que fazem essa transação lá na Caixa, bem mais simples. O que às vezes acontece? A questão do vício, onde ele nasceu, né, toda a natureza dele, e aí tanto o construtor quanto o comprador, eles vão direto na Caixa para o tal do seguro. E eu raramente vejo esse seguro ser liberado. Então, às vezes, a gente fica aqui como advogado, entendendo assim, de quem que eu vou cobrar, né? A pessoa, às vezes, vai cobrar do construtor, mas também quer aquele seguro cobrindo aquele problema. Então, às vezes, aí você lê toda a apólice de seguro e ainda fica em dúvida do que ele está cobrindo ou não. E essa questão do seguro, como é que está ficando? A pessoa está recebendo 2 vezes, vamos dizer assim, né? O construtor acaba liberando o que é possível e vem o seguro também, ou já tem uma linha aí demarcatória de onde que o seguro passa a cobrir, o que ele passa a cobrir, e o que realmente o construtor ainda tem de responsabilidade sobre os vícios da construção. Fran, para acionar o seguro, porque toda né, a Caixa Econômica Federal é uma questão obrigatória, né? Você tem que se contratar o seguro garantido. Mas para se acionar o seguro, não é simplesmente o fato de você ter o seguro, acionar o seguro, que você vai receber alguma indenização por aquilo, não. Porque a Caixa Econômica Federal, uma das primeiras coisas que ela faz quando o consumidor aciona o seguro é acionar a construtora para que ela verifique o reparo que está sendo solicitado. O seguro vai ser autorizado, digamos assim, em último caso, porque a gente tem que sempre frisar isso. O objetivo principal é a reparação do vício. E a construtora, ela tem a obrigação dela, no prazo que nós já falamos aqui, de fazer esse reparo. E então, tem o seguro. Se o adquirente acionar a Caixa Econômica Federal para reaver alguma indenização, antes de verificar qualquer pagamento de indenização, a construtora vai ser acionada. E a construtora tem que fazer o reparo. Tem que fazer o reparo. Só em último... Eu até posso, não sei nem responder de pronto, sim, em qual situação que o seguro pagaria uma indenização, porque durante o prazo que a construtora tem que reparar, a apólice de seguro não vai pagar a indenização enquanto a construtora não reparar o vício. Aí não sei se o Rafael pode completar, mas assim, para acionar mesmo o prêmio e o cliente receber, tem que exaurir todo isso aqui que nós falamos, desses prazos que a construtora tem a obrigação de reparar, porque senão seria até bom, né, para a construtora. Não vou fazer nada, o cliente vai lá, aciona o seguro, tem a apólice, está contratado, tem a apólice e recebe a indenização e acabou. Não, tem que reparar o vício. E essa obrigação, nesses prazos que nós falamos aqui, é da construtora. Até porque, na verdade, a lógica do seguro não é simplesmente acusar a existência de um problema ou do sinistro e ter o pagamento. O seguro sempre vai fazer ali a regulação do sinistro para saber
qual é a causa daquele problema, e quem vai fazer essa análise, Afrani, é a equipe de engenharia da Caixa. É feita uma vistoria no imóvel, e se essa vistoria apontar que há ali uma patologia construtiva, vai fazer o quê? Ó, construtora, está no prazo de garantia, é um vício construtivo, você tem responsabilidade. Se a construtora não fizer, ela vai ser penalizada pela Caixa depois. Ela vai, ou vai ter proibido de contratar um próximo empreendimento, ou ela vai ter valor retido. E porque, na lógica de seguro também, sempre que há um pagamento, a seguradora ela se subroga nos direitos daquele devedor original, que seria a construtora. Se ela provar que é desconstrutivo, ela vai ter direito de regresso contra a construtora. Então, se ela vier em algum momento a indenizar esse consumidor, ela vai cobrar esse custo de reparo, ela vai botar um terceiro para fazer, ou ela vai pagar para o consumidor para que ele faça e depois vai cobrar essa nota de construtora, ou ela vai colocar um terceiro consultor para fazer o reparo e vai cobrar o custo da construtora do mesmo jeito, se for um vício construtivo. Agora, se nessa análise, nessa vistoria, apurar que, por exemplo, é um vício decorrente de falta de manutenção ou de má utilização, você recebeu um imóvel, assinou lá a vistoria inicial, assinou o termo de recebimento de chave, dizendo que todas as cerâmicas e pisos e revestimentos estavam em perfeitas condições. Depois de 6 meses, você chega e fala assim, o meu piso aqui está quebrado, está trincado. De uma forma que, para qualquer pessoa com mínimo de conhecimento técnico, vai bater o olho lá e falar assim, não, isso aqui foi impacto, caiu, você deixou cair alguma coisa aqui nessa pedra que quebrou essa pedra. Isso foi má utilização. Isso não é um sinistro coberto pelo seguro. Ou, pelo menos, não é um sinistro que vai ser imputável a consultora e incorporadora. Então, nesse caso, foi o próprio consumidor que deu causa, é a mesma coisa que você pegar seu carro e bater o carro de propósito. Óbvio que você não vai ser indenizado. Agora, se você bateu por acidente, então, a Noemi falou assim, não consigo imaginar a situação que vai ter uma indenização do prazo de garantia. Eu consigo imaginar uma. Eventos externos, caso fortuito, fosse maior. Teve um raio que caiu na casa ali e gerou um incêndio. Isso não é vício construtivo. Isso é um sinistro externo. Aí vai ter indenização. É a hipótese que eu consigo imaginar. Ok? Mais alguém, pessoal? Só um comentário: é o seguinte, a Noemi está frisando aí a necessidade sempre e a primeira ideia de reparar o dano, mas, ao mesmo tempo, às vezes fica ruim para a construtora ou para a incorporadora, porque o consumidor pode escolher o abatimento do preço ou a restituição do valor. Então, às vezes, você bate aí nessa primeira escolha do consumidor já não ser a execução do serviço e sim a reparação em dinheiro. Depende, Gabriel, porque se a gente pegar o texto expresso lá do CDC, que regula essa relação, ele fala que quando há um vício do produto, lembrando que o vício é aquele mais leve, é aquele que não inutiliza ou não atinge, não gera efeitos externos do produto. Quando há um vício do produto, o fornecedor ele tem o direito de, em 30 dias, reparar esse vício. Só se abre para o consumidor aquelas hipóteses de abatimento de preço, substituição ou restituição, quando o fornecedor não repara o vício no prazo. Então, não é a primeira escolha, ele não tem de cara essa escolha, tecnicamente, pelo menos de acordo com a redação do CDC, ele não tem direta essa escolha de substituição. A primeira escolha, a primeira opção, aliás, está pensando naquela questão do meio menos gravoso para o devedor, né, colocando a incorporadora nessa obrigação como devedora, é o reparo. Depois do reparo não feito, aí sim, abre-se lá aquelas 3 possibilidades. É isso, então, pessoal. Vamos encerrando, que já são quase 11 horas. E aí, nossa próxima, então, final de julho. Se alguém quiser sugerir, lembrar depois de algum tema, quiser sugerir lá no grupo, estejam à vontade. E Edson está dizendo aqui, se quer entrar na comissão. Ô, Edson, você já é associado à AMAD? Responde aí, por favor. Se você já for... Não, não sou. Não é. Então, você precisa se associar à AMAD primeiro, tá? Para poder fazer parte da comissão. Então, Okay. Você pode entrar em contato. Deixa eu ver aqui se eu já te mando o contato direto da Daniele, que é quem faz essas associações. Vou colocar aqui para você o telefone dela. No próprio site da AMAD, tem lá o caminho. Vou colocar aqui para você o link. Aí você precisa se associar. Depois que você se associar, você vai ser incluído no grupo geral da AMAD no WhatsApp.
e aí você pode pedir para ingressar em qualquer uma das comissões que já estão... Eu já estou no grupo da MAD do WhatsApp. Me incluíram no último congresso que teve de direito imobiliário. Uhum. Perfeito. Então, mas se você quiser participar das comissões, essa reunião de hoje foi aberta para não membros também, não associados. Mas as primeiras reuniões das comissões estão sendo abertas, mas isso a gente não vai ter por muito mais tempo, tá? É só realmente para a gente poder mostrar para as pessoas que ainda não estão associadas os benefícios que a MAD tem oferecido e o que a gente se propõe a fazer nessas comissões, o nível das discussões que a gente vem travando nessas comissões, para incentivar as pessoas a se associarem. Então, Ok. se você quiser ingressar, né, será muito bem-vindo. Basta entrar aí no link, se associar à MAD e pedir para ingressar na comissão, que aí você já eles vão te mandar o link para entrar no grupo também de WhatsApp e poder participar das próximas reuniões. Tá bom? Ok, eu agradeço. Ok. Então é isso aí, pessoal. Bom resto de dia, bom final de semana e até a Obrigada, próxima. pessoal. Até mais, Até a gente. Bom próxima. dia. Muito obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.